Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 31 de julho de 2015, sexta-feira, último dia do mês de julho. Hoje nós competiremos com o Stormer, que está aqui do lado fazendo o bate-papo de position, né? Mas não tem outro jeito, tem compromisso, eu não posso aguardar para gravar. Interessante também convidar vocês a assistir. Agora não dá mais para assistir ao vivo, né? Mas assistir então o bate-papo de position, que vê o mercado de um prazo um pouco mais longo, gráficos semanais, e o Stormer tem uma forma um pouco diferente de ver o mercado. Ele vai para um método mais objetivo, mais matemático de operar, um pouco diferente da minha forma de ver, da forma do Leandro, da forma do Vlad, que é um pouco mais subjetiva e tem um pouco mais de arte envolvida. Eu, Leandro, Vlad, nós estamos mais para análise gráfica, enquanto que o Stormer está mais para análise técnica. Tem uma pequena diferença aí. Também aproveito para fazer um convite para vocês, eu acho que já falei nos outros faróis. Nós vamos fazer um evento na quarta-feira à noite, um hangout com todos nós, mais o Bajo da área de renda fixa. Vamos falar sobre a situação do mercado, oportunidades. Acho que vai ser bem legal, vai ser quarta-feira às 8. Logo vai ter comunicação oficial sobre isso. Vamos então às movimentações do mercado. Temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Hoje, um pregão meio morno, assim, em termos intradiários, meio morno, né? E meio na surdina, o mercado fez uma boa alta. A gente vê aqui 1,94% de alta, conseguindo romper, portanto, a máxima de ontem e a retração de 0,2 movimentos de queda. Isso sugere manutenção do movimento de alta para a semana que vem. Próxima região de obstáculo ficaria aqui por volta de 51.500, talvez um pouquinho acima disso. 51.500, 51.800. Né? Isso leva a um fechamento bonito no semanal. Se a máxima da semana for superada, é bem provável então, que o mercado consiga alcançar a LTB desse canal de baixa. Isso também mostra que a nossa percepção em relação ao fundo, quando o mercado estava chegando aqui e deu esse sinal, estava correto. E ainda mais, nos prova que a gente estava correto e entender que o sinalzinho de correção aqui não levaria a um movimento de queda significativo, não poria em risco o repique. Né? E a gente ainda estava certo em achar que aqui a gente ia ter alguma pressão vendedora, né? Porque lembra que aqui era a primeira zona de alta. Então, a gente está indo bem, apesar de todo o mercado aí, o que eu ouvi de profissional dizendo que era para correr do mercado, não sei o que, operar na venda, etc. Eles sempre erram, pessoal, sempre erram. Quando o consenso aponta para um lado, vai para o outro. Bom, o mercado vai repicando, a expectativa é que se mantenha esse repique. O Winker 15 está aqui, deve seguir alta também. No intraday de hoje, a gente não teve um pregão muito bonito, apesar do forte movimento de alta. Teve uma abertura morna, acima da linha d'água, a linha d'água foi testada como suporte. Percebam que eu ajustei, primeiro eu apaguei a cunha, né? Lembra que eu estava falando que a cunha só deveria ser levada em consideração para o pregão de hoje, sexta-feira, se esse patamar aqui fosse rompido para pensar em vendas, por conta do movimento de repique do mercado. Então, não teve sinal de continuidade. Eu ajustei aqui o canal de alta e apaguei a cunha. E esse canal de alta aqui parece estar funcionando bem. O mercado deu uma puxadinha e fez aqui um primeiro movimento, que não foi bonito. Eu não operei esse primeiro movimento. Dentro do método Leandro, que não leva em consideração, pelo menos aplicado a um mini índice, um mini dólar, não leva em consideração qualquer questão subjetiva de gráfico, houve a compra e o mercado fluiu muito bem. Fechou na máxima aqui, inclusive. Claro que a operação foi encerrada nesse movimento de correção aqui pelo high-low, Mas a operação foi bem, apesar de não ter uma cara muito bonita para mim. Por que não tinha uma cara muito bonita? Rompimento com uma longa sombra superior, já bastante próximo desse topo. Eu esperava um pregão um pouco mais lateral, para dar um pouco mais de corpo para a correção intradiária, depois o mercado retoma alta, mas o mercado já retomou a alta de imediato. Então vamos ficar atentos à linha d'água para segunda-feira, ok? Próxima faixa de alvo para o mercado, não tem um ponto tão crítico aqui, olhando o gráfico intradiário, mas eu considero que esse fundo, que representa aquela faixa do índice à vista aqui, é o próximo alvo.
Então, aqui por volta dos 51.600 deve ser o próximo alvo para o nosso movimento de alta. No mercado americano, ele balança de novo, o viés segue sendo altista, mas hoje ele conseguiu fechar com alguma pressão vendedora. A gente está olhando aí o gráfico do Dow Jones. Se vier uma correção em termos de perda de mínimas e realmente um movimento de queda, não deve romper o fundo que foi formado. A expectativa é que o mercado faça um zigue-zague ascendente. Mesma coisa para o S&P 500 futuro. O mercado deve continuar na movimentação altista. O dólar, esse é o gráfico sem qualquer tipo de ajuste do dólar. Ele prosseguiu no movimento de alta e no gráfico perpétuo até superou a máxima prévia. Isso não chega a gerar stop para operações nos vencimentos, porque uma vez na operação eu uso o contrato vigente. Vamos circular pelos contratos. Hoje, pessoal, morre WDOQ 15. Tá? Esse contrato aqui morreu. Olha a liquidez do pregão de hoje, ele morreu hoje. Tá? Eu já vinha dizendo que a gente tinha que passar a operar o WDOU 15. E tanto nesse gráfico, reparem as máximas, e nesse gráfico, a máxima aqui da estrela cadente não foi rompida. Tá? Então o mercado, na forma de ver do meu modelo, ainda está em correção depois dessa estrela cadente. Claro que quem operou na venda, eu não alcancei a RP, está no prejuízo, mas o stop ainda não aconteceu. Tá? O candle de ontem já nos dizia, pela forma que o mercado se comportou depois de ter alcançado o suporte aqui do gap, a forma como o mercado subiu, nos indicava que provavelmente a gente tem um movimento lateral. E por enquanto ainda é isso. O movimento lateral é péssimo para a operação de correção, mas é um movimento de correção ainda. Se o mercado romper esse topo aqui, daí sim as operações de venda no U15 têm que ser encerradas. Ok? Se a gente for olhar o perpétuo, ele ainda está dentro desse canal de alta e o próximo patamar de referência que eu tenho, pessoal, olhando aqui no passado, é um pivô de alta semanal aqui da metade de 2014, que tem a extensão de 0,68, não é 0,6, perdão, de 6,85, ou seja, 685,4% em 3.494,50. Olhando mais para o passado, cara, não tem nenhum patamar de referência significativo, então o dólar meio que começa a entrar num terreno vazio. Então essa faixa em torno dos 3.050, depois R$4. Deixa eu fazer um ajuste no gráfico do dólar, para ver se a gente consegue, nesse gráfico ajustado, encontrar algum patamar. Na verdade não, a gente vai encontrar os patamares acima de R$4. Tá? Então o dólar começa a entrar em zona livre de memória. Tá? Deixa eu só ver minhas configurações, ok, tudo certo. Bom, no intraday, tanto o WDOQ quanto o WDOU iniciaram um dia com uma barra elefante. Minha expectativa era por correção no pregão de hoje no dólar, né? E essa correção apareceu no início do dia, a gente teve uma barra elefante júnior aqui, que gerou uma venda e o alvo foi alcançado aqui na base do gap, um ponto de suporte importante. Depois disso o mercado repicou, né, encerrou a operação de venda e ao longo desse movimento de alta eu não vi nenhum enquadramento significativo para operações na ponta compradora. Mas uma vez que o dólar conseguiu romper essa zona de resistência, que era a própria máxima marcada no dia de hoje junto com a máxima de ontem, o próximo alvo é o topo aqui do dia 28, em 3.470, e acho que esse patamar vai ser beliscado. Acho que tem boas chances de ser beliscado aí no pregão da segunda-feira. Se vai ser rompido, é outros 500. Realmente eu não sei. Agora que o dólar já não ficou bonito para venda, isso é bem óbvio. É bem óbvio. O juro ficou aquele gráfico, né? Gapzão, não tem o que fazer, não operaria esse gap. E só passo a me interessar pelo juro novamente se bater nessa zona de suporte ou se voltar aqui para a zona de resistência. Está mais para chegar no suporte do que para voltar ao movimento de alta. Então eu esperaria um pouquinho de queda no juro para depois provavelmente voltar a subir. Nos papéis, a Vale ontem fez aquele movimento meio bizarro, né, um pouco diferente, mas que deu para extrair coisas do movimento e acabou no gráfico diário fechando com essa barra elefante baixista, que foi acionada hoje, gerando aí a possibilidade de uma venda. E o que eu falei era que a venda tinha que ser tiro curto, porque dificilmente a Vale iria perder esse patamar, esperaria um movimento curtinho e depois retomar no movimento de alta. Esse tiro curto
considerando a mínima aqui, deu 2%. Talvez 2% seja curto demais pela amplitude de movimento, pela volatilidade. Deixa eu ter certeza do que eu estou falando. Seria metade dos 4%, que é 10% da média da volatilidade histórica. Mas eu já ajustaria stop, se eu tivesse vendido aqui na Vale, eu ajustaria stop para cima dessa máxima, tá? A máxima de hoje. Mas daria espaço para a Vale subir, porque ela está em cima de um suportão muito forte. Ela não vai fechar, ela não fechou bonito no semanal, ficou essa sombra aí para estragar tudo, mas independente disso, eu não daria espaço para a Vale subir. Ou seja, não ficaria vendido, exposto à venda nesse papel. No intraday, a Vale iniciou o dia, né, com uma barra elefante mirim, que eu quero dizer uma barra elefante pequenininha, mas por ser sólida e ter bom posicionamento merece ser operada. Então teve uma operação de venda, o papel caiu aí 1%, não cumpriu o RP, e depois pela média móvel de 9 gerou um stop que foi baratinho, tá? 10 centavos de stop. E agora ela fechou com uma cara altista aí, tá? Para o pregão de segunda-feira. Então, foi isso que aconteceu na Vale. Na Petrobras, ela fez um inside day, corrigiu um pouquinho mais, não acho que a Petrobras deva cair. A partir daí, se cair vai ser coisa pouca, ela deve insistir mais no movimento de alta. Não teve um enquadramento significativo no intraday. De maneira geral, pessoal, hoje foi um dia bem fraco em termos de intraday, bem morno, tá? A gente nem vai gastar muito tempo com isso. Prosseguindo, o setor cirurgia, Gerdau mostra aí a entrada de uma pressãozinha compradora. A gente esperava um movimento lateral até buscar a média móvel de 21 períodos, respeitando esse fundo que foi formado em 56. Espero que isso se mantenha. CSNA não achava que valia a pena operar na venda, né? Considero isso aqui um pullback operar na venda. Não acho que o papel vai subir um pouco mais. Hoje ele começa a subir, começa a se aproximar ali da média móvel de 21 períodos. Pode ir além, mas pelo menos na média eu acho que bate. A Uzi Minas começou a cair um pouquinho, não achava que valia a pena a venda. Hoje ela sobe um pouquinho, nada demais, fica um gráfico aí nem fede nem cheira, não tem muito o que fazer. Tá? A Uzi em 3 perdeu a mínima de ontem, sinalizou um cenário de correção. Tá? Setor bancário, o Bradesco não perdeu a mínima de ontem. O ideal seria operar um rompimento de linha d'água, mas não aconteceu. Ela ainda está com uma cara que favorece a queda, mas eu não acredito muito nesse movimento de queda. Itaú teria finalmente alcançado, se eu não tivesse feito algum ajuste de stop, porque se aproximou do stop, né? Desculpa, porque se aproximou da RP, que não tinha explicado. Se eu não tivesse feito qualquer ajuste de stop para mínima, a não ser o de ontem é regra. 4 candles não alcançou a RP, ajuste stop para chegar na nova mínima. Nesse caso, só passou a ajustar o stop a partir de ontem, chegou na RP hoje. Hoje bateu na RP. Tá? E o papel está com cara de prosseguir no movimento de alta, tem resistência ali a partir dos R$ 31,80, R$ 32. Isso Itaú. Banco do Brasil também não perdeu a mínima de ontem, insiste um pouco mais nos 22, talvez vá um pouco além disso, como eu mencionei que era possível. Chama atenção, Ambev, pela forma que se movimentou aqui, não deve mais chegar nos 18,30. Né? Pode-se tratar esse candle de hoje como uma barra de ignição com gap de fuga, ou seja, o que eu quero dizer é que a superação da máxima com stop abaixo da mínima, para mim, é um trade razoável. O papel está numa fortíssima tendência de alta no longo prazo. No semanal fecha bonito. Tá? Então, acho que dá para buscar operações em Ambev, se tu quer manter posição nesse papel, fazer posição nesse papel. No mínimo, acompanhar no intraday para buscar algum day trade em favor da compra. Tá? Especialmente em favor da compra. A NIM 3 chegou bem próximo do suporte aqui dos R$15. Não chegou lá, faz um candle de força compradora que abre espaço para retorno na média. Não é um sinal ótimo, podia ter um maior pico de volume. Não é a operação que eu faria de swing trade, mas eu ficaria atento no intraday para alguma oportunidade. De maneira geral, o setor de educação chama atenção. Vamos ver, Croton bateu no alvo de março e faz um arame hoje, o volume está na média, poderia ser um pouco melhor. Aqui já está mais consistente para uma operação de swing trade na compra, pela operação da máxima de hoje. No mínimo, a gente vai querer acompanhar pelo intraday para encaixar algum day trade em favor da compra especialmente. A NIM, Croton, CR3. CR3 ainda tem um pouquinho de espaço para cair, para bater no suporte 10,30, não faça candle de reversão hoje. E STC3 caiu mais, tá? Isso não é ruim. Agora chega no limite da queda aqui de 2013. Eu fico atento para um sinal de reversão no gráfico diário nesse papel, que ainda não aconteceu. Tá? Brasil Foods hoje deu uma puxada para cima, conseguiu romper esse topo aqui,
Quem entrou na barra elefante, com stop aqui embaixo, passou um sufoco, mas agora já está no lucro, e o candle de hoje gera compra. Só que eu acho que está um pouquinho distante. Eu gostaria de deixar umas ordens aqui perto de 70 na compra, se o papel balançar na segunda-feira, tentar executar, ok? Com stop, idealmente, para proteção abaixo de 68,40, depois pensa como vai ajustar isso daí. Ou esperar por um processo de correção, um pullback. Aqui ficou um pouquinho caro, mas uma meia posição já está valendo. Tá? Para garantir uma meia posição aqui já está valendo. E aqui fazer posições mais fortes. Principalmente se for uma balançada intraday. Não fica olhando intraday, deixa a ordem lá e olha no final do dia. Ali dá para comprar mais pesado. Tá? É isso que eu vejo. É muito difícil que Brasil Furos não prossiga no movimento de alta num prazo maior. Tá? Esse rompimento pode ter ficado um pouquinho caro, mas é sólido. CL3 está dando aquela balançada em cima do suportão dos 43,20, forma aí um inside day. A superação da máxima pode levar a algum movimento de alta, tá? Mas eu focaria mais no intraday. Embraer, abertura não, desculpa. A Embraer recuperou toda aquela queda de ontem, só que agora ela entrou numa zona muito turbulenta que é um obstáculo a esse movimento de alta, que está querendo se desenhar com essa barra elefante. Isso é uma barra elefante, a superação dessa máxima abre espaço para o movimento de alta, só que é uma zona muito turbulenta. Então eu focaria em operações de day trade, tá? Para o pregão de segunda-feira. Agora, quem entrou aqui e manteve a operação, pela média móvel de 9, só foi estopado aqui, ó, 23,64. Dá uma operação. Equatorial. Equatorial fez um movimento estranho hoje. Esse gap é gap mesmo, não é provento. Tá? Lembra que a gente queria fazer a operação aqui e que não houve acionamento? E daí a entrada foi abortada. Que sorte, né? Porque eu teria tomado stop. Era possível, né, ficar atento ao papel, eu mencionei, principalmente a partir do candle dia 29, que parecia que ele tinha firmado o fundo, começaria um movimento de alta, era legal focar em operações intradiárias, não teve operações intradiárias decentes na ponta compradora, então é muito possível que o sujeito não tenha ficado comprado aqui. Que bom, porque o papel teria dado essa balançada. Mas a superação da máxima de hoje, semana que vem, acho que é uma boa. Tá? E pode gerar uma operação rápida de swing trade para fechar esse gap. No mínimo a gente vai acompanhar o intraday. No intraday até teve um rompimento no finalzinho do dia, aqui para operar, era operável, e no leilão o sujeito perdeu 4 centavos, 5 centavos. Mas acho que vale a pena insistir no trade. KLBN11, lembra que a gente mencionou esse rompimento e o pullback? O papel agora está querendo fluir na direção esperada. Já põe no lucro de novo quem entrou no rompimento. Magazine Luiza anda muito volátil recentemente. Tá? A venda aqui de correção era uma venda arriscada, mas conseguiu cumprir um alvo aí de 12%, 20% da média da volatilidade conseguiu cair. Tá? E para quem fez a operação de venda, tomou um stop hoje no lucro na abertura, porque superou a máxima de ontem. Tá? Esse candle aqui é um gap de fuga. Superação na máxima permite compra, mas eu acho um trade perigoso. Eu entraria com muito pouco capital, se fosse para entrar. É que nem dizem, brincam, né? É dinheiro de pinga. No intraday, o papel formou aqui um primeiro movimento, né? Conseguiu romper um primeiro movimento, mas ficou naquela situação de papel de baixa liquidez, entra e sai de leilão, volta e meia, porque tem ordens muito pesadas. Então quem entrou aqui conseguiu se dar bem, o papel subiu mais de 13% desde o ponto de entrada, mas era uma operação que exigia sangue frio. Sula 11 prossegue no movimento de alta, fecha um candle totalmente fora das bandas, com pico de volume, não está com cara de exaustão, e no intraday não está sobrecomprado, está com as bandas estreitas se abrindo, pode dar aí algum day trade no comecinho de segunda-feira, mesmo na compra. O papel para acompanhar a volatilidade está boa, tá? Mas eu não operaria o gap de fuga aqui, tá? Acho que está muito distante da média móvel de 21 períodos. O GPA3, para fechar cenário de swing trade, rompe a faixa de 69, tem até de certa maneira aqui um ombro, cabeça, ombro meio deformado, não importa tanto ombro, cabeça, ombro, mas sim a resistência 69 e o rompimento com bom volume. Tá? Ficou uma sombrinha superior, mas ela não estraga o rompimento. Isso aqui é sinal de compra. O papel deve buscar
ao longo das próximas semanas os 73, 85, 74 reais. Só toma cuidado para não deixar o stop abaixo da mínima de hoje, que é muito curto. Deixar um stop um pouquinho mais longo. Eu deixaria abaixo de 68. E fazer uma RP de 1,3% de alta, não acho que vale a pena, tá? É muito pouco. Busca uma RP mais longa, aí, mais próxima dos 72. Então, põe os 3%, pouco acima de 72. O papel provavelmente vai chegar lá, vale a pena. O semanal também fica bonito. Nos intradiários, não tem muita coisa a comentar, eu acho que o que vale a pena mencionar é o comportamento da Lojas Renner. Lojas Renner me lembrou muito a Vale ontem, a forma como abriu. Ela abriu de forma exageradamente alta. Uma alta de quase 3%, 2,7%, que para a volatilidade dela é bastante. Tá? E muito distante da média móvel de 21 períodos, com as bandas já bem abertas. Então o papel abriu já cedeu. Aqui era quase uma venda na abertura. Mas para o cara ser um pouco mais cauteloso, espera. E daí tu tem esse primeiro candle do dia, que pode ser considerado uma barra elefante baixista, totalmente fora das bandas. Esse aqui é o cenário ótimo para setup de fechamento de gap, porque a Vale não ofereceu ontem. A Vale ontem não ofereceu um bom cenário porque abria as bandas. E o cenário bom é quando o mercado oferece esse sinal com as bandas já abertas, que foi o que aconteceu ontem. Então a venda aqui na perda mínima era legal, muito maior que o rompimento da linha d'água que aconteceu depois. Então foi um trade que até o stop pela média móvel de 9 ofereceu 2,8%. Então esse papel foi bem interessante. Magazine Luiza, na verdade, a gente já viu. Outro cenário interessante que valeria a pena mencionar. E o da Vale, que nós também já vimos. Acho que no final das contas eu falei tudo. Né? Deu uma venda aceitável aqui, mas logo depois gerou stop. Esse aconteceu de mais interessante, que de fato aconteceu. Fico por aqui. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. A gente se vê segunda-feira.